Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a aula sobre sistemas operacionais, aula 2. A gente vai falar sobre as gerações dos computadores. A gente tem a primeira geração, entre 1945 e 55, a segunda, 55, 65, 65 até 80, e depois nós temos duas, a quarta e a quinta geração, que ela até o tempo presente, conforme Tannenbaum. E aí o que acontece? Nós temos duas situações. A evolução, quando a gente fala de evolução, a gente está falando de processo, desenvolvimento, crescimento, aprimoramento, otimização e assim sucessivamente. Quando nós estamos falando de geração, a gente está falando dos aspectos referentes à concepção do novo ser, né? Procriação, reprodução, início, princípio. Então, quando a gente está tratando de evolução dos computadores, essa evolução nos computadores se divide em 5 grandes gerações. Em cada uma delas existe uma evolução no sistema operacional. Agora, vale salientar que a primeira evolução ela não tem sistema operacional, e a gente vai verificar isso. E aí, na primeira geração de computadores, olha como é que ele era: cabos, dispositivo eletromecânico e etc. E aí a gente tem, conforme a gente falou, 1945 a 55, o funcionamento dele é através de válvulas e eletromecânico. A válvula, como era o tamanho da mão, o tamanho da válvula, onde você viu os transistores, chip e nano. Você vê a diminuição dos computadores. E eletromecânico, que é a parte mecânica que tem interface elétrica. Então, por isso que a gente chama de dispositivo eletromecânico, como na foto anterior. Então, os computadores eles eram enormes, né? Como eu já tinha falado, ele não tem sistema operacional nem linguagem de programação. Trabalha na manual dos painéis, principalmente por plug. Aqui a gente verifica duas mulheres trabalhando, e aqui é o cabo que fazia as ligações, não é isso? E aí um dos exemplos é ENIAC, é a única equipe que projetou, ela construiu, programou, operou e ainda deu manutenção. Então você vê que era limitadíssimo o acesso aos computadores lá na primeira geração. Aqui é uma sala de computador, com o tamanho, como é que era um computador. E hoje nós temos uma grande diferença, né? Então vamos na segunda geração, já é diferente, a segunda geração de computadores. Já tem alguns outros dispositivos. E aí a gente tem 1955 até 1965. Aí já iniciou os sistemas operacionais, né? Os sistemas operacionais ele era em lote, vem de batelada, lote. Ele enchia, fazia a programação, descartava. E são duas linguagens, a Fortran e a IPSYS, né? Então essas duas linguagens dominavam a linguagem. Era do tipo um texto, né? Shell. E aí no computador também tinha uma questão do processamento, ele era sequencial, que é uma coisa, termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra. Então era apenas um job é trabalho, apenas um trabalho por vez. O funcionamento era por entrada de dados por meio de cartões perfurados. O job executava do início ao fim um processo, a entrada e saída ficava ociosa, e a saída por meio de impressoras e cartões perfurados, né? Então a gente já tem uma evolução nesses procedimentos, beleza? Aqui a segunda geração é um exemplo, o 1401. O que acontece? A leitura do cartão, ele ficava na única fita. Essa fita era a entrada do processo 2 no outro sistema. Aí a fita saía, ia para outro sistema manual, aí voltava para o 1401 e esse sistema fazia a impressão. Então você vê como era a segunda geração de computadores, que na época era uma evolução muito grande. E na terceira geração a gente já tem 65 até 1980, a gente tem um histórico até 1960, né? Naquela época só existiam duas linhas de computadores. Um para cálculo científico de engenharia, por exemplo, a IBM 7094, e outras aplicações comerciais, que era para o IBM 1401.
Então ele era muito custoso, ou seja, o custo era alto para os fabricantes e também os clientes queriam uma máquina pequena, uma sala só para colocar um computador. Daí então nasce a terceira geração de computadores, que é de 1965 até 1980. A IBM lança o System 360. E aí ela é multiprogramável, você aproveita o tempo ocioso de entrada e saída. Começa a ter o particionamento da memória, a memória ela começa a ser particionada para aumentar as suas capacidades e velocidade de produção, na verdade a velocidade de armazenamento e de produção. E aí nós temos o SPU, que é sequenciamento automático de trabalho, aquele trabalho que era manual, hoje ela já tem a partição da memória, já tem um SPU que fazia o trabalho ser automático, isso tudo aumentava a velocidade. E vinha com a novidade de time sharing. Vários usuários conectados por terminais, que antigamente não existia isso, e aí inicia um processo de gerenciamento de todos os recursos. Então a evolução da terceira geração, a gente traz essas informações importantes para a gente, para que a gente possa ver a história do computador, como é que é feito isso e solidificar o conhecimento técnico. 1965-80, o IBM 360, que tamanho era? Desse formato aí. E aí a quarta geração de computadores, eu consegui até operar um desse aí, em 1987 ou 86. E aí a geração 80 até agora, né? Microcomputação. Aí a gente começa o personal computer, o PC, né? Os PCs atuais que vêm desse processo. Aqui agora entra Bill Gates com os sistemas operacionais, né? MS-DOS, ó, ele aqui, ó, Microsoft, ele começa a ter, ele era sem interface gráfica, e tem a Apple Macintosh que tem uma interface gráfica, que era modelo Shell, e aqui com interface gráfica foi a grande novidade. E hoje nós temos o Windows, o Mac, o Linux, iOS, Android e assim sucessivamente. Mas você vem de uma história de evolução da parte de software, da parte de hardware, e aí para a gente chegar nesse momento, que é o momento também da quinta geração, que é a quinta de 1990 até hoje, né, atualmente, partiu da telefonia móvel, comunicação via satélite e miniaturização, nanotecnologia, e aí você tem na palma da sua mão computadores, os smartphones, os tablets, conexão com a internet. Aí os dispositivos liberaram multifuncionais e de propósito geral, várias observações, a gente tem todos esses processos aí. Então a quinta geração trouxe isso, representante da quarta geração, nós temos também aqui as grandes, né? E aí nós temos o quinta geração mobile, que a gente chama também. E vale salientar que é de vital importância, como sempre venho falando, para a gente ter uma ideia e ter um aprofundamento da história dos computadores e daí então partir para novos sistemas. Gostaria que vocês curtissem o vídeo, desse o joinha lá, curtisse o canal, fizesse comentários, se inscrevesse também no canal, porque vários vídeos novos vocês terão informação. Desde já, saúde e sucesso. Teremos o prazer incrível de fazer um vídeo por semana e a gente aprofundar nosso conhecimento técnico. Saúde, paz, sucesso e tranquilidade.